Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live e nós pedimos a Deus que alimente a nossa mente de bons pensamentos, de raciocínio lógico e que Ele possa derramar sobre nós um pouco da sua sabedoria para que nós saibamos lidar com os reveses da vida. Nesse mundo em que estamos precisando de palavras de incentivo, de coragem, de força e de fé. Que Deus, juntamente com seus trabalhadores espirituais, assim como eles estão conosco, possa estar em todos os lares neste momento e nos momentos que as pessoas ou vocês irão assistir à live. Não importa o dia, não importa a hora. Que essa conexão possa ser estabelecida para que dentro desta afinidade, dentro dessa sintonia, nós possamos estarmos sempre ligados ao divino. É com esse sentimento que nós abrimos essa palestra dessa noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Eu quero começar essa nossa conversa, nós refletirmos sobre duas palavrinhas que eu considero de suma importância. Uma é o erro, e a outra é o recomeço. Então vamos entender o erro. Somos da natureza humana, ela é passível dentro da sua investigação enquanto ser humano, dentro das suas vivências e experiências, cometer erros. Esses erros, eles fazem parte de todo um processo de aprendizado, porque estamos experimentando, experienciando, vivenciando situações nas quais nós não estamos familiarizados ou habilitados, seja ela no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, no âmbito social. Nós somos criados para desenvolvermos a nossa capacidade de interligar, de interagir, de ligar, interligar, ou seja, de ligar a capacidade de observar para que nós consigamos utilizar a nossa inteligência. Com isso, desenvolvendo através da nossa inteligência, desenvolvendo todas as nossas outras aptidões. E vivendo essas experiências que todos nós passamos durante a nossa vida, nós vamos cometer erros. E esses erros, eles são importantes porque é um sinal de alerta do nosso processo de aprendizado. E ele nos permite o recomeço. Mas eu só posso recomeçar a partir do momento que eu enxergar o meu erro, que eu encarar o meu erro de frente e que eu entender que esse erro cometido, ele faz parte do meu processo evolutivo. Ele faz parte do meu amadurecimento enquanto ser humano, enquanto espírito. Ele faz parte do meu processo investigativo da vida que eu levo, da vida que eu vivo. Então o erro, ele é natural. O grande problema do erro é que quando o nosso orgulho ele é maior do que a minha capacidade de enxergar que o erro faz parte do meu aprendizado, porque o meu orgulho não me permite isso, isso cria dentro de mim sofrimento, angústia, porque há relutância em concordar que em determinados momentos da minha vida eu errei. E com isso eu me culpo de uma forma sistemática, e essa culpa sistemática que eu carrego comigo me impede do recomeço. Por que nós temos essa dificuldade com relação aos nossos erros? Porque nós vivemos num tribunal cujo os juízes são todas as pessoas que estão à nossa volta, que sem um poder investigativo, um poder cuidadoso de entendimento, poder entender o nosso erro, nós somos apontados literalmente o tempo inteiro como culpados e somos condenados a viver dentro dessa culpa estipulada por uma sociedade arrogante de que nós não podemos e não temos a possibilidade de reerguermos. Porque
porque todos são juízes de uma causa. Então, como nos falta muita humanidade no sentido de compreender o que significa o erro, nós impedimos o recomeço. Nós massacramos literalmente os erros. Nós massacramos literalmente as pessoas que os cometem. E nós não damos a chance necessária para que elas possam se reerguer. Porque não incentivamos. Porque o nosso dedo está constantemente sendo apontado para o erro. E o mais interessante é que isso entorpece de uma tal forma a nossa mente que nos impede de enxergarmos os nossos próprios erros e as nossas próprias falhas. Nós nos sentimos pessoas tão capazes de entendimento da vida quando condenamos alguém. Isso nos dá aparentemente um superpoder e uma superioridade que estamos longe de termos e de carregarmos. O que está acontecendo hoje? Quando nós erramos, em função dessa necessidade que nós temos de aprovação do meio que nós nos encontramos, nós somos julgados, condenados, trancafiados dentro dos nossos próprios sentimentos, sem a permissão de ter uma pena alternativa que nos possibilite o recomeço. Quando nós temos coragem de encararmos os nossos próprios erros, de assumi-los e admitirmos, porque entendemos que através dos erros cometidos nos dá a possibilidade de amadurecer o nosso espírito, amadurecer a nossa capacidade de raciocínio, amadurecer a nossa inteligência, nós temos a possibilidade do recomeço. E recomeçar é um ato divino. A vida constantemente, ela está no eterno infinito recomeçar. O recomeço, ele nos possibilita construirmos, diante dos erros cometidos, algo sólido. Porque dá-nos a capacidade, dentro da nossa inteligência, de parar, observar e sentir a vida. E nos sentirmos dentro dessa vida. E com isso, nós nos carregamos de uma potência que nós chamamos de fé e de energia, porque podemos recomeçar. Todo recomeço vai exigir de nós muita perseverança, muita força, muita vontade e muita observação. Para que o erro não se repita. Precisamos parar, pensar, avaliar todos os erros que nós cometemos, aprender com todos eles e criar dentro da mesma necessidade um novo caminho. Criar uma nova trajetória para a nossa vida. Criar novas possibilidades para que no final nós nos sintamos vencedores. E nós temos exemplos práticos de erro e de recomeço. Quando nós pegamos, biblicamente falando, Judas, ele errou, mas Jesus deu a condição para ele do recomeço. Pedro errou, sofreu como Judas, ardentemente a dor da negação. E ele reconheceu o seu erro. Paulo apedrejava os cristãos, era contra os ensinamentos de Jesus, era um advogado fiel aos seus costumes. Mas ele recomeçou. Ao longo da história, quando nós vamos vendo grandes mestres da vida, grandes sábios, grandes conhecedores do mecanismo humano, nós vamos encontrar milhares de erros, milhares de recomeço e todos eles com muito sucesso. Quando Pedro negou Jesus 3 vezes e que ele lembrou que Jesus já tinha o avisado de que ele o negaria, a dor e a vergonha que Pedro sentiu foi a mola mestre para o seu recomeço. Para que ele pudesse espalhar o Evangelho, para que ele pudesse espalhar o conhecimento. Assim também foi como Paulo, diante de tantas perseguições, de tanta ignorância com relação aos ensinamentos ministrados por Jesus, isso foi a mola mestre para que ele pudesse recomeçar dentro de tudo aquilo que ele viveu, de tudo aquilo que ele percebeu, inteligentemente ele sentiu, construir um novo caminho e pregar a boa nova.
Nós vemos dentro da ciência grandes erros cometidos e através desses erros cometidos que foram investigados sistematicamente, não houve a desistência, houve a perseverança, encontramos cura de muitas doenças. Nós vamos ver erros políticos, fatídicos, enganos que massacraram várias civilizações, mas sempre tiveram aqueles que procuraram, dentro desses erros, criar uma sociedade mais justa, mais produtiva, uma sociedade mais viva. Partindo desse princípio, vamos pegar a nossa pessoa, colocar aonde nós estamos vivendo e convivendo, com as pessoas que fazem parte da nossa vida. Quantas delas erraram conosco? Quantos erros nós cometemos com elas? Quais foram as oportunidades que nós demos mediante esses erros? E qual foi a oportunidade que nos deram mediante os nossos erros? Qual foi a oportunidade que eu me dei diante dos meus erros? De que forma eu encarei os meus erros e de que forma eu usei esses erros para que eu pudesse recomeçar a minha vida? Para que nesse recomeço eu pudesse construir. E dentro dessa construção, ela é embasada em mais sabedoria, em mais força, em mais observação e com mais cuidado. Às vezes nós massacramos as pessoas porque a nossa ignorância, a nossa arrogância de acharmos que somos o tempo inteiro certos e justos, faz com que nós impeçamos o recomeço das outras pessoas. Quando é um erro que nos magoa profundamente e que talvez seja cortado de nós alguns comportamentos e sentimentos, isso não nos impede de dar a chance do recomeço das pessoas que assim o fizeram. Isso não significa que eu tenha que conviver com elas. Significa que eu jamais vou impedir e mentalmente eu posso incentivar que ela recomece sua vida, que ela faça da forma certa, que ela possa aprender para que ela encontre o seu caminho. Nós vivemos hoje dentro de um processo de julgamento extremamente severo, extremamente cruel. Somos cruéis o tempo inteiro. Somos cruéis de uma forma tal que nós estamos perdendo a nossa capacidade humana de sentir o outro. De sentir o outro no sentido de olhar, pensar, avaliar com a razão. Procurar avaliar o que levou aquela pessoa a errar. Quais foram os sentimentos, o que ela carrega com ela que leva ela a cometer tal erro. E às vezes é um erro que atinge centenas e milhares de pessoas. Mas ali existe um ser humano, que por alguma razão e algum motivo que nós temos dificuldade de entender, houve o erro. E Deus, na sua magnitude infinita, como Jesus nos ensinou, Ele nunca impediu que esse erro não tivesse a oportunidade de um recomeço. Por isso que nós falamos sobre as reencarnações. É a possibilidade que nós temos diante de erros passados, quando mexe, conflita com os nossos sentimentos, quando supita uma dor imensa e quando a nossa consciência clama para uma nova oportunidade, para uma nova chance, a bondade, o amor divino nos concedeu a reencarnação. Se Deus, na sua magnitude, no seu esplendor máximo, concedeu-nos essa oportunidade, quem somos nós de sermos os juízes? O tempo que nós estamos perdendo em condenar os erros alheios, nós deveríamos estar voltados para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes, para as nossas ações, para os nossos sentimentos, para sermos pessoas assertivas, carregadas de sabedoria. Hoje, o que interessa ao mundo são números, são resultados. Isso nós chamamos de coisas bem pragmáticas. E o ser humano, em função de correr de número, de resultado, ele está perdendo a capacidade dessa inteligência, dessa interligar, de ligar a algo maior, a capacidade de observar,
observar o objeto. O objeto já é o resultado. Então deixa eu observar esse objeto. Deixa eu sentir esse objeto. Deixa eu ver o que esse objeto está tentando me transmitir. Isso me dá conhecimento. Me dá possibilidade de saber direcionar da forma correta esse objeto que já foi construído. Nós somos imediatistas. Resultados têm que ser rápidos. As pessoas têm que aprender rapidamente, têm que fazer tudo muito rapidamente. E com isso somos cruéis. Porque nós não damos chance do aprendizado. Nós não damos chance da pessoa desenvolver a capacidade que ela tem. Nós a impedimos de acertar, consequentemente a impedimos do recomeço. Isso é extremamente cruel quando vamos analisar por esse ponto de vista. Então, como nós estamos voltados em condenar e em julgar, nós deixamos de agir de forma inteligente para evitar que esses erros aconteçam. Parece que a gente fica esperando que o erro aconteça da outra pessoa. Engraçado que quando alguém comete um erro, a gente pega todo aquele nosso sentimento que em determinado momento, eu vou voltar um pouquinho, que a gente vai errando na vida. Então, por exemplo, eu cometo erros, eu cometo muitos erros. E tem erros que ninguém sabe que eu cometi aquele erro, mas eu sei que eu cometi aquele erro. E ao invés de eu enfrentar aquele erro e aceitar que aquele erro me dói de alguma forma, que aquele erro está me incomodando de alguma forma, eu fico tentando colocar coisas em cima para, não, cara, errei ali, mas acertei aqui, mas tentando desculpa para poder amenizar o erro, mas na verdade aquele erro vai incomodando a gente e a gente não aceita. Quando a gente começa a aceitar, a gente consegue, às vezes, começar a reparar ele de alguma forma e ser melhor. E quando a gente está com esse sentimento e acumulando outros sentimentos, parece que a gente fica esperando que outra pessoa erre, para que o erro da outra pessoa, a gente jogue toda aquela energia que a gente está dentro da gente, com nossos próprios erros, a gente joga em outra pessoa, querendo fazer com que o erro dela seja muito maior do que o nosso. A gente se sente aliviado. Para que dê um pouco de alívio para a gente falar, não, eu estou errado, mas aquele erro mais. E aí você vai, cara, parece menino, irmão, que o pai vai brigar com ele, a gente volta a ser criança, cara. O irmão, a gente faz um negócio, aí seu irmão faz outro, aí seu pai vai brigar, não, mas ele fez também. Aí a gente velho, sabe, vivendo um negócio desse, o que a senhora tá falando, está me trazendo muito esse sentimento de, eu fico amenizando, alguém erra, eu vou lá com toda a raiva do mundo e falo, pá. E a gente vai se sentindo superior quando a gente vai apontando o erro do outro. E o fato estou me estendendo um pouco, perdão. No fato das redes sociais e do mundo de hoje, que a gente é raivoso no julgamento, de trazer, de dizer que a pessoa fez e querer mostrar para os outros, a gente quer pegar, não, você viu o que ele fez? Aí você quer mostrar de exemplo, e acaba que, cara, todo mundo é bom, e só a pessoa que errou, sabe? Eu acho muito, isso tudo eu estou sentindo agora, pelo que a senhora está dizendo, eu estou pensando na minha vida, pensando nas coisas, eu falo, cara, olha o sentimento que vai trazer e tentando pensar o que isso está trazendo agora. É isso que a gente faz. É uma sensação de compensação, é como se o erro da gente, a gente se sente amargurado por ele. E a hora que a gente vê o outro fazendo alguma coisa parecida, ou às vezes até um pouquinho pior no nosso julgamento, a gente se sente compensado, né? A gente se sente aliviado e compensado, é como assim, não, mas espera aí, ele fez pior que eu, ele não tinha motivo para fazer, mas eu tinha, eu me justifico, e aí você vai alimentando isso de alguma forma. Isso é tão permissivo que quando a gente fala sobre a razão e sobre a capacidade de observar as coisas, você tem a possibilidade de olhar para dentro de você mesmo, perceber os seus erros, assumi-los, admiti-los, e com isso você se dá a chance do recomeço. As grandes quedas estão ocorrendo com todas as pessoas e com todos nós, porque nós não fazemos isso, nós não permitimos que o outro tenha seu recomeço, porque somos implacáveis, porque nos dá prazer ver a queda do outro, porque somos
até maldosos, muito maldosos nesse sentido. Isso dá uma compensação de alívio. É como se a gente comesse um chocolate muito bom e aumentasse toda a minha satisfação interna, né? Então, o que acontece? Nós estamos criando uma cadeia de impossibilidades. É por isso que as pessoas estão desistindo de suas vidas, desistindo de suas profissões, desistindo de criar aquilo que projetou para si mesmo. Por quê? Porque nós vamos alimentando uns aos outros com relação ao erro, com relação ao julgamento, de sermos juízes implacáveis, impedimos que o outro recomece, consequentemente estamos impedindo o nosso próprio recomeço. E o nível de amargura, e o nível de frieza, o nível de intolerância, cada dia vai aumentando mais, porque nós vamos perdendo a sensibilidade humana. Então, é preciso que nós percebamos o mais rápido possível qual que é o meu papel comigo, qual que é o meu papel na minha vida. Eu não posso ficar colocando pessoas e responsabilizando essas pessoas pelo papel que me cabe cumprir, aprender, fazer, errar e recomeçar infinitamente. E é muito importante nós entendermos isso, porque isso nos estimula a fé. A fé é ter certeza de que é possível recomeçar, é ter certeza que é possível fazer de novo, é ter certeza que é possível conquistar. Mas como nós somos assolados o tempo inteiro por comentários negativos, apontando o tempo inteiro os nossos erros, e isso vai cerceando as nossas possibilidades de soerguimento. Então, nós somos pessoas, quando a gente avalia de uma forma muito cuidadosa, cruéis. E nós condenamos a crueldade do outro. Nós achamos que ser cruel é só judiar fisicamente de uma pessoa. Ser cruel é muito maior do que isso. Ser cruel é limitar o ser humano como pessoa. É tentar mostrar uma superioridade dentro de um momento que a pessoa errou, de que ela está se sentindo inferior, então eu preciso me sentir superior a ela. E eu vou matando aos poucos a sua alma. E eu vou matando aos poucos o seu sentimento, porque eu vou sugando a energia daquela pessoa. Porque é muito interessante, quando nós sentimos alguém derrotado, nós sorvemos aquela energia e nos sentimos vivos, nos sentimos potencializados. Olha que horror. Nós precisamos parar para pensar sobre isso. Engraçado que a gente, mais uma coisa que você está trazendo, a gente também, a gente atrapalha a nossa evolução, porque a gente condena tanto o erro dos outros, e a gente acaba condenando o nosso erro também, e a gente não se permite errar. A gente tem sempre que tá acertando, quando a gente não faz alguma coisa com medo de errar, porque não vou evoluir espiritualmente porque eu tenho medo de errar, não vou me expor porque eu posso errar e eu vou ser condenado. Mas eu tenho uma expressão que a mesma que esqueci que agora, mas é o mesmo peso que a gente usa para condenar o outro, é o peso que a gente usa para ter medo de ser condenado também pelo nosso próprio erro, e a gente não se expõe, a gente não tenta a gente não confia nem na nossa própria espiritualidade. Porque a gente está com medo de fazer alguma coisa, de errar, de ser chamado a atenção e de, nossa, está todo mundo olhando. Então, o nosso nível de cobrança com a gente aumenta, o nosso nível de evolução diminui, porque a gente fica com medo dessa possibilidade de errar e não aceitar esse erro, não condenar tanto para que a gente possa recomeçar. E o recomeço é todo dia. Todo dia. Quando você levanta de manhã, acorda, e o medo já é um erro. O medo de não fazer já é um erro. O medo de errar já é um erro. Né? Então, tudo está atrelado nesse sentimento. É por isso que a gente tem tanta dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Quando o outro faz alguma coisa, em vez da gente julgar, a gente se colocar no lugar do outro. A gente não se coloca no lugar do outro, porque nós nem sabemos qual que é o nosso lugar. O dia que aprendermos qual que é o nosso lugar, nós vamos conseguir se colocar no lugar do outro. Nós não temos lugar. Nós não entendemos o nosso lugar, não entendemos o nosso papel.
somos únicos. Somos feitos à imagem e semelhança divina. O que isso representa? Fomos feitos para evoluir, nós não reconhecemos isso. Nós não reconhecemos a nossa dinâmica de raciocínio, de sentimento, de pensamento, de erro, de acerto, de recomeço. Nós não reconhecemos a nossa pessoa dentro das nossas características físicas, emocionais, espirituais. Dentro da nossa capacidade intelectiva, da nossa capacidade até motora mesmo. Nós não nos reconhecemos, porque nós estamos o tempo inteiro esperando a aprovação dos outros. E quando nós estamos o tempo inteiro querendo ser reconhecido pelo outro, ser aprovado pelo outro, ser atendido pelo outro, nós não reconhecemos o nosso papel. É por isso que nós ficamos perdidos, porque nós não sabemos quem somos de fato. E quando, dentro de uma terapia, se você for fazer uma terapia, vai ter, óbvio, que sentar, vamos falar sobre os erros. Isso nos incomoda, porque nós julgamos que falar sobre os erros está significando cobrança. E cobrança é necessária. A vida está nos cobrando o tempo inteiro. Preste atenção, fique atento, olhe seus sentimentos, olhe seus pensamentos, olhe suas ações, olhe suas atitudes. Isso é um processo que nós chamamos de aprendizado. Quando você está na escola, quando você vai fazer a sua prova, testar o seu conhecimento, você vai ser ou aprovado ou reprovado. E te será cobrado. Mas por que eu não tirei uma boa nota? Porque você não estudou o suficiente. Isso é natural, mas nos sentimos profundamente ofendidos quando alguém nos cobra alguma coisa. Porque eu não gosto de cobrança, não gosto de ser cobrado. Mas estamos o tempo inteiro cobrando dos outros. Atitude, acervo, entendimento. É 2 pesos e 2 medidas, né? Então, a gente quer o seguinte, não, só vem a nós, o nosso reino, nada. Então, é uma contradição dentro de tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Então, recomeçar a vida, recomeçar as nossas ações, recomeçar o nosso pensamento, recomeçar os nossos sentimentos, recomeçar todas as oportunidades que nós temos, pode ser limpar o chão. Quando eu observo, limpei daquele jeito, não deu certo, deixa eu fazer diferente, deixa eu recomeçar, deixa eu fazer de novo. Eu vou aprendendo, vou criando método, vou criando facilidade, vou descobrindo um material que limpa mais rápido. Sempre estaremos aprendendo e sempre estaremos crescendo. Profissionalmente, a mesma coisa. Vamos cometer inúmeros erros. Quem é líder tem que entender o seguinte: esses erros, eles precisam ser corrigidos, porém precisam ser ensinados, humanamente falando. Precisa ser ensinados, precisa ser mostrado, porque quando eu exijo muito, meu nível de exigência é muito grande e eu não me prontifico a ensinar, estou cometendo um gravíssimo erro de impedir o começo ou recomeço das pessoas. Mas quando acontece comigo, eu imploro sistematicamente para que eu possa recomeçar. A gente precisa, entre erro e recomeço, ser justo. A gente precisa, entre erro e recomeço, ter misericórdia. A gente precisa, entre erro e recomeço, ter compaixão. E a gente precisa, entre erro e recomeço, ser uma ferramenta de auxílio, não uma ferramenta de destruição. Se eu não posso ser uma ferramenta de auxílio, que eu não seja ferramenta de destruição. Então, é muito importante nós amadurecermos o nosso aspecto intelectual, espiritual, emocional, dentro dessa condição humana, que ela é única na nossa vida. E nós estamos tendo, como disse o Rafa, recomeçando todos os dias. O dia de amanhã vai ser muito diferente do dia de hoje. A gente pensa que é igual, mas não é, porque existe a oportunidade de eu fazer diferente amanhã aquilo que eu não consegui fazer hoje. E eu não posso ficar preso nisso. Eu não dei conta de fazer, eu não consegui fazer, mas amanhã existe para que eu dê conta, para que eu pare, pense, avalie, sem as minhas paixões humanas, com razão.
Isso aqui é um fato, isso aqui é um fato, isso aqui é um fato. Os meus sentimentos eu tenho trabalhado depois, mas para que eu possa entender aonde eu estou errando, para que eu olhe para mim mesmo, mas nossa, errei nisso aqui. Beleza? O que eu preciso fazer agora para recomeçar e acertar? Eu vou ver o caminho. Pode ter certeza que nós vamos conseguir enxergar. Então, nós temos que saber com quem nós estamos dividindo a nossa vida. Nós temos que saber com quem nós estamos convivendo. Pode ser um atendente de uma padaria, pode ser um gari, pode ser um assistente do seu lar, pode ser um companheiro dentro do centro. Nós precisamos observar a nossa vida, observar como que as pessoas estão fazendo, agindo, reagindo e como nós estamos reagindo diante disso tudo. É isso que nós chamamos de inteligência emocional. E nós, enquanto médios que estamos dentro de uma casa espiritual, vamos errar. As pessoas vão exigir de nós acerto o tempo inteiro. Lembrem-se, e nós temos que lembrar todos os dias, somos humanos. Vamos errar. Não estamos prontos ainda para a santidade. Estamos longe disso. Mas somos pessoas que estamos dispostos a acertar através dos nossos erros. A partir do momento que nós estendemos as nossas mãos, estendemos o nosso tempo, o nosso coração, para receber as pessoas que nos procuram, que procuram os médiuns com seus guias, e eles também estão aqui doando o que há de melhor, são seres humanos que vão errar. Não vão acertar todas as coisas. E nós temos que ter misericórdia, compaixão, porque é um ser humano que está tentando fazer e dar o seu melhor. Se a gente entrar numa outra seara, não, seguir nessa seara, né, que a gente tem tanto medo de errar que a gente procura cada vez mais oráculos e respostas e entidade para me dizer, a gente procura cada vez mais o caminho, a resposta e o sim para a gente não errar. A gente não procura isso para não errar, a gente procura para alguém respaldar. Se der errado, é porque ele pediu. Para dizer que a gente fez foi certo. Para não ser responsável pelas minhas escolhas. Porque eu posso simplesmente fazer da minha vida um oráculo a partir do momento que eu desenvolvo a minha capacidade de observar os objetos que estão à minha frente. Em termos materiais, você é um objeto, está ali, um ser humano, com olho, ouvido, tal. Por trás desse objeto existe uma alma, existe um espírito, então deixa eu observá-lo melhor. A vida já é um oráculo, então nós não queremos raciocinar, parar e pensar, porque observar isso é perda de tempo. Então alguém tem que fazer isso para mim e passar o que ele está fazendo para mim. Aí eu não encontro essa resposta, porque eu quero uma resposta que venha me satisfazer. Aí eu saio de um, vou para outro, saio de outro, vou para outro. Por quê? Isso é um esforço pessoal. Ninguém vai conseguir fazer isso por mim. Eu posso ir a fazer o que eu quiser. E fica mais confuso ainda, porque eu falo uma coisa, outro fala outra, outro fala outra, outro fala outra. No começo tudo é maravilhoso. Aqui na casa a gente tem experiência disso. Começo de envolvimento mediunidade maravilhoso. Depois entra o quê? A rotina, entra a obrigação, entra a disciplina, entra a minha renúncia a algumas coisas. É igual começo de namoro. Casamento. Comecei namoro. Aí veio decepção. Maravilha. Descobre que são humanos, né? Madrinha, eu só queria falar uma coisa que eu estava refletindo aqui enquanto a senhora estava falando. O quanto nos falta fé. Quando a senhora começa a falar sobre o erro, que a gente fica nesse apontamento do outro, quando a gente se sente vítima de determinada situação, quando a gente fica procurando um respaldo nesse erro, numa vingança, a gente está questionando a lei da semeadura. Porque se o outro errou comigo, ele certamente vai ter que lidar com a consequência desse erro. Então, quando a gente fica buscando pela nossa própria ação, fazer a vingança contra isso, como a senhora falou a respeito dessa questão,
a gente está subestimando a capacidade divina de ser justo. E aí me veio muito essa questão assim, de como nos falta fé, de como a gente é pequena ainda e bobo mesmo, nesse sentido de pensar que a nossa conduta tem que ter pode ser justificada, mas a do outro não. Então, nos falta fé porque nós achamos não habilitados para fazer qualquer coisa na nossa vida. A fé é uma coisa que você sente. Ela não tem uma definição, eu não consigo definir a fé. Eu só consigo falar sobre fé nesse sentido. Você vai sentindo à medida que você vai se construindo e você vai vendo que você pode, que você está apto, que você é capaz. Então, é por isso que Jesus fala, nós somos luzes, a luz está dentro de cada um de nós. Né? Então, essa luz estando dentro de cada um de nós vai fazer com que nós realmente passamos a entender o que significa a fé. Pensando naquela discussão que a gente teve baseada na live da semana passada, eu tive, acho que vocês já sabem, o que me trouxe aqui para o centro foi um evento bem traumático na minha vida e que, tanto eu como isso, a gente teve que tomar uma decisão. Se a gente queria correr atrás de, não falo de vingança mesmo, mas justiça humana ou não. E eu acho que foi muito essa reflexão, para mim, o quanto que eu joguei para Deus. Eu falei, olha, essa é uma luta que eu não quero me submeter, porque eu sei que o desgaste disso vai ser muito maior para mim do que qualquer resultado que venha. Então, que seja feita a justiça da forma que tiver que ser feita, você escolhe. E aí eu acho que entra a questão de ser resiliente no sentido de eu não vou ver acontecer. Eu não estou lá acompanhando aquela pessoa e nem quero, Deus me livre. Quem planta tâmaras não comerá tâmaras. Exatamente, eu não vou ver o que vai acontecer, mas eu tenho que ter a fé de que, se realmente foi injusto comigo, de que existe uma justiça divina. Mas que eu não preciso saber, eu não preciso ver, eu não preciso testemunhar e nem me... A gente não precisa comprovar nada, né? É muito interessante o que você está falando, porque Jesus foi muito claro. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A justiça divina, ela precisa, a justiça humana, ela tem que existir e ela está aí para isso. Então, a justiça humana se incumbe disso, que é o que você falou, uma justiça divina. Né? Porque senão, aí daqui um dia vai falar, falaram, olha que é para perdoar, quem roubou, quem matou. Não é para processar ninguém. É para processar ninguém, não é? Não, então, não deve ser de empresa, menina. Eu tenho que deixar claro, foi de uma forma bem mais profunda, mas a justiça humana ela serve exatamente para punir os nossos erros. Isso, porém, não impede de que quem foi punido tenha um recomeço. Ok? E pensando nisso, nós vamos pedir a Deus que nos fortifique, fortaleça a nossa vontade, para que nós sejamos mais humanos, sejamos mais compassivos, sejamos mais portadores de boas energias, de boas conversas, sejamos portadores da boa nova. E boa nova está implicado tudo que é recomeço, tudo que é possível dentro de uma base moral bem estruturada, fortificar e fortalecer a nossa vida. Que cada um de nós possa, nessa noite de hoje, pensar sobre isso, recomeçar as nossas vidas, olhando e observando os nossos erros, que eles sejam estímulos para que nós possamos acertar no futuro. Deus que está presente conosco o tempo inteiro, ouvindo as nossas queixas, as nossas lamentações, as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas tristezas, Ele sabe o que se passa no coração de cada um de nós. E Ele dá exatamente aquilo que cada um precisa para ter o seu recomeço. Que Deus nos abençoe a todos. Fiquemos em paz. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu as
tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. E eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Ressuscita-me.